Olá, eu espero que você esteja muito bem. Quero te convidar a meditar um pouco na palavra de Deus junto comigo. E hoje eu quero falar contigo sobre erros que você nunca pode cometer se quiser ter sucesso na vida. E para isso eu não vou usar como parâmetro a minha vida. Eu não tenho sabedoria suficiente para te falar acerca disso. Não tenho legitimidade nem autoridade para isso. Mas quando eu olho para a Bíblia eu vejo um homem chamado Salomão, que tem competência, sabedoria, legitimidade e autoridade para falar sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês sobre um texto que está em Eclesiastes, sabendo que Eclesiastes é um dos livros que Salomão escreveu na Bíblia e talvez seja o melhor do que ele escreveu, porque Eclesiastes é um livro que ele já escreveu na maturidade da sua vida. Então ele tinha uma sabedoria monstruosa que ele tinha recebido de Deus, porque foi isso que ele pediu a Deus, ele pediu sabedoria. Então Deus lhe deu uma sabedoria divina, celestial, e além de tudo, agora ele também tinha sabedoria dos homens. Então, se você tiver um tempo, leia Eclesiastes. São poucos capítulos, mas vai elevar o nível da sua vida, a maneira como você vê as coisas à sua volta é grandioso. Então esse é o meu conselho a você. Então eu quero ler com você Eclesiastes 11 a partir do versículo 4. Eu quero ler esses 3 versículos e pensar sobre eles, pensando em 3 erros que você não pode cometer. Primeiro, o texto começa nos dizendo assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Primeiro erro que você não pode cometer: esperar as coisas ficarem fáceis para depois você fazer algo. Salomão diz aqui o seguinte: não pode ficar olhando para o vento. Você não pode ficar olhando para a nuvem, porque quase sempre as coisas à nossa volta vão ser difíceis, quase sempre os prognósticos, o diagnóstico à nossa volta vai ser ruim. E ele diz o seguinte: quem fica esperando ficar bom nunca planta, e quem nunca planta nunca colhe. Talvez você não esteja tendo sucesso na vida porque você está esperando as coisas ficarem boas, e quando elas ficam boas, na verdade, era a hora que você tinha que estar colhendo, na hora que você tinha que estar plantando. Então continue plantando, mesmo que as coisas sejam ruins. Continue acreditando, continue de pé, permaneça, persevere. Talvez esse seja um dos maiores segredos da vida, ter continuidade e perseverança naquilo que você sabe que é de bom que você está fazendo. Então, primeiro, não espere as coisas ficarem boas. Aí o texto continua, Salomão diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Segundo erro que você não pode cometer: esperar entender ou ver tudo para depois ir. O que você for dar na sua vida que for para subir o nível, para romper, você vai ter que correr riscos. E aqui eu não estou te falando de dinheiro, de bolsa de valores, não é disso não, também não tenho competência para te falar sobre isso, mas eu quero te falar o seguinte: se você decidir se casar, é um novo risco na sua vida. Se você decidir ter um filho, é um novo risco na sua vida. Se você decidir trocar de trabalho, é um novo risco na sua vida. E tem gente que quer primeiro entender tudo, e aí ele pensa que entendendo tudo ele pode conseguir dar o passo. Ele nunca vai entender tudo, ele nunca vai dar o passo, ele vai estar sempre parado. Então assim, tem coisas que a gente não sabe como acontece, mas a gente sabe o que acontece. Então assim, se você está em Deus, descanse nele, ele é o Criador de todas as coisas. Se ele te deu uma direção, vá. A gente pode fazer um adendo aqui e falar de Abraão, que quando recebeu uma ordem de Deus para sair da sua casa, do meio dos seus parentes, e ir para uma terra que ele não conhecia ainda, ele apenas creu e foi. Ele não quis entender tudo. Deus, mas como? Mas em que ano? Mas o que eu vou fazer daqui até lá? Não, ele creu e ele foi, e é por isso que Deus o abençoe em todo o tempo. E o terceiro versículo nos diz assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Sabe o que Salomão está dizendo? Não se acomode. O comodismo, o conformismo é uma das coisas que mais estagna a sua vida, que mais te faz perder tempo, perder a vida passa diante dos seus olhos e você não viu. Você perde oportunidades porque está acomodado. Aqui ele está dizendo o seguinte: entenda que o teu trabalho não pode ser uma maldição, você não pode encarar o trabalho como uma maldição na sua vida. Se foi Deus que te deu algo, entenda que isso é uma bênção, porque tudo que Deus te dá é uma bênção. Então ele diz aqui: acabou o expediente, não deixe as tuas mãos ficarem à toa. Não estou também falando para você trabalhar 24 horas por dia, mas continue ligado, disposto a continuar produzindo coisas boas. E aí não tem a ver apenas com o trabalho braçal, mas tem a ver com tudo que flui da sua vida, porque você não sabe o que vai acontecer com a semente que você plantou. Então não se acomode, não se conforme. Eu não estou dizendo para você se tornar um ganancioso, ambicioso, uma pessoa louca por dinheiro ou por trabalho, nada disso não. Só estou dizendo para você o seguinte: não seja daquela que fica assim: eu estou aqui sentado e se Deus quiser fazer alguma coisa ele vai fazer. Não, porque Deus vai fazer quando você se levantar e ocupar a posição que ele tem para que você ocupe nessa vida. Se você foi abençoado por essa palavra, eu quero te convidar a compartilhar com alguém, a se inscrever aqui no nosso canal para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e abençoar mais gente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.